Amigos, boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com muita alegria que eu estou aqui participando dessa semana comemorativa dos 97 anos do Instituto Kardecista da Bahia, mais conhecido carinhosamente como IKB, que fica ali na região do Pelourinho, aqui em Salvador, Bahia, a quem eu tenho a grata satisfação e honra de ter participado ao longo dessas décadas de alguns desses anos comemorativos dessa instituição, que tem buscado ao longo dessas 9 décadas, quase 10 décadas, diga-se de passagem, o trabalho de socorro, de ajuda, de orientação àquelas famílias e àquela população ali encravada na região da Praça da Sé, do Pelourinho e a adjacência. Diferentemente de muitas outras casas que nós conhecemos, esta se aplica à ajuda e ao socorro àqueles filhos do Calvário, aqueles destituídos sem sorte, sem destino muitas vezes, que o poder público, a sociedade de um modo geral, quase sempre descarta, ignora, deixam-nos como sendo invisíveis. Portanto, estar aqui hoje, nesse dia de quinta-feira, participando com vocês desta semana comemorativa dos seus 97 anos, é algo que muito me gratifica e felicita ao mesmo tempo. E particularmente quero agradecer ao nosso companheiro Edivaldo César, que gentilmente nos fez esse convite para estar aqui com vocês mais uma vez, sendo que desta virtualmente, para brindarmos juntos mais um ano natalício de comemorações desta casa, que poderíamos também chamar quase que uma casa mártir na nossa cidade do Salvador, divulgando o Espiritismo e a caridade como lema. Hoje, em particular, nós vamos tratar de uma temática também muito interessante que chama-se gratidão a Jesus. E quão pouco temos sido gratos com esse que é, de acordo com os espíritos amigos, o nosso modelo, o nosso guia. Porque se verdadeiramente nós fôssemos gratos a Jesus por tudo que Ele nos legou e nos deixou como sendo um roteiro de vida, de renovação, de transformação, certamente, não estaríamos ainda passando pelos percalços que passamos em nossas encarnações. Estaríamos destinando a nossa existência corporal a finalidades mais úteis e superiores às que nós temos dado no percurso da nossa passagem pelo corpo físico. Portanto, é de grande valia, de grande necessidade nós pensarmos juntos a respeito desta gratidão que nós devemos ter para com Jesus. Não apenas porque Ele é, segundo muitos dizem, o Salvador de todos nós, mas eu diria particularmente que Ele é o nosso libertador, aquele que nos guiou ao caminho da libertação espiritual, nos dizendo, por exemplo, que nós somos deuses e podemos fazer tudo quanto Ele o fez e muito mais. Para tanto, é preciso que nós nos coloquemos como tal, que façamos tanto quanto Ele o fez e muito mais, que nós brilhássemos a nossa luz. Só por esta razão, essas passagens aqui rapidamente citadas já seria motivo suficiente para que nós rendêssemos graças, tivéssemos uma atitude de gratidão
pelo fato dele ter existido e ter nos presenteado com a sua mensagem de amor, de libertação, que ficou conhecida entre nós como sendo a boa nova, a boa notícia, e que nós as encontramos no seu Evangelho. Evangelho esse que constitui-se das passagens da vida, da história desse ser espiritual que ainda hoje, passados mais de 2000 anos, nós ainda não o conhecemos na sua grandeza, na sua realidade espiritual. Portanto, agradeço mais uma vez a todos os companheiros e trabalhadores desta casa, irmã e amiga, que nos convidou a fazermos parte desse momento de reflexão em torno desse tema, gratidão a Jesus. Mas antes de seguirmos com as nossas reflexões da noite, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Ele, a Jesus, pela oportunidade de mais um ano de vida e de comemorações aqui pelo ICAB. Oremos então. Amado Jesus, companheiro de todas as horas, de todos os instantes, amigo incondicional de nossas existências, nós aqui nos colocamos favoráveis e disponíveis ao aprendizado e à reflexão da Tua mensagem de amor. Gratos somos a Ti por ter nos legado a mensagem de amor, de transformação, que hoje nós a conhecemos como sendo a Boa Nova. Que Deus nos abençoe, que os espíritos amigos e protetores desta casa de amor, o ICAB, possam nos ajudar e nos favorecer a mais uma noite festiva e comemorativa dos seus 97 anos de atividade no bem, tendo como lema principal, fora da caridade, não há salvação. Que todos aqueles que aqui morejam e que igualmente são beneficiados pelas suas atividades doutrinárias e sociais, possam ser beneficiados com a Tua energia de amor e de paz. Sendo assim, querido amigo Jesus, com votos de paz em nossos corações e na certeza da Tua presença entre nós, nesta noite comemorativa, nós te pedimos a permissão para o início de mais um encontro doutrinário reflexivo da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja e muita paz. Pois é, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. E como dissemos, hoje nós falaremos sobre esse tema tão gratificante que é falar sobre Jesus. Mais do que falarmos sobre Ele, o Mestre dos Mestres, o psicoterapeuta da humanidade terrena, aquele que veio em nome de Deus para nos apresentar o caminho da libertação espiritual, para nos dizer que somos todos deuses, filhos do mesmo Pai, criados igualmente na mesma condição, na simplicidade, na ignorância, mas igualmente fadados à perfeição, já que esta é a nossa destinação. Porque se assim não fosse, ele não teria dito: vós sois deuses. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Fazei brilhar a vossa luz. Quando nós entendermos verdadeiramente o sentido dessas palavras, tão quantas outras propostas por ele no seu Evangelho, teremos a certeza de que muito podemos fazer a benefício de nós mesmos e daqueles que nos acompanham, que nos seguem, para fazermos desta terra a nossa atual morada, o nosso educandário, a nossa escola de aprendizado, uma terra de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus.
E precisamos sair das palavras que matam para agirmos no Espírito que vivifica. E é preciso que nós rendemos graças a Jesus, não apenas pelas citações daquilo que ele nos deixou e que os seus discípulos, 50, 60 anos depois da sua partida ao plano espiritual, começou a ditar e ou a escrever, para que hoje nós tivéssemos o conhecimento dessa riqueza doutrinária, dessa mensagem de luz que é o seu Evangelho. Mas que nós vivamos no dia a dia, talvez seja dentro da proposta da noite, falarmos sobre gratidão a Jesus, seja essa a nossa melhor maneira de fazermos graças, de agradecermos, de honrarmos a condição de filhos de Deus e seus seguidores, de fazermos com que a sua mensagem ecoe dentro de nós, a partir de uma realidade de dentro para fora, a partir de uma vivência diária um com os outros, a fim de que nós nos transformemos e, em nos transformando, possamos ajudar na transformação daqueles com os quais nós convivemos, vivemos e fomos convidados a estar juntos para proporcionar também o crescimento desses nossos irmãos, os quais chamamos da família espiritual ou consanguínea, a depender dos vínculos que nós temos um para com os outros. Pois que a sua proposta é que nós nos tornemos, o quanto antes, uma só família, um só rebanho. Então, todo o seu conteúdo teórico está fundamentado nesta proposta de ressurreição. Não aquela conforme nós vemos e muitos dizem ter Lázaro vivido, a ressurreição dos corpos, mas principalmente a ressurreição do espírito. Porque em diálogo com Nicodemos, quando este perguntou o que seria necessário para entrar no reino de Deus, Jesus tão somente lhe disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E esse nascer de novo, embora não compreendido por aquele doutor da lei, Jesus, na tentativa de melhor esclarecer, lhe dissera também que não era apenas nascer da água, mas também do Espírito. Porque não basta o processo reencarnatório, não basta um novo corpo para que o Espírito possa aproveitar a sua reencarnação. Mas é preciso nascer ou ressurgir nesse novo corpo como sendo um novo homem, que o homem velho morra para que o novo possa viver nessa nova sociedade que um dia, não muito distante, não muito perto, haverá de estar em maior número, em maior quantidade entre nós, enquanto seres que compõem a nova geração desse planeta que nós conhecemos como sendo a Terra. Planeta este que é uma das muitas moradas da casa do Pai e que nos serve de escola, de laboratório, de educandário, no qual nós vamos fazendo o nosso processo de libertação, de crescimento, na medida em que nós passamos a deter maior conhecimento, não apenas intelectual, racional, em torno das leis de Deus, mas sobretudo na medida em que nós vivenciamos essas leis, colocamos na prática, diante dos desafios, diante das provas, diante dos testes pelos quais ainda precisamos passar para despertar a consciência em torno das leis de Deus e da nossa condição de filhos de Deus.
porque ainda ressentimos e muito esta condição entre nós, daqueles que já se encontram do ponto de vista da maturidade psicológica quanto a esta designação, filhos de Deus. Todos somos em verdade, mas nem todos têm esta compreensão desta verdade. E por não terem, vivem como se não fossem, abusando da lei, extrapolando a liberdade de escolhas, agindo de forma que mais tarde haverão de ser chamados, como ora estamos sendo, para ressarcirmos com a própria lei, que se encontra, de acordo com os Espíritos, na própria consciência. Então, nesse momento comemorativo dos 97 anos do IKB, ou do Instituto Kardecista da Bahia, é preciso que nós também pensemos sobre isso. Porque em que pese essas 9 décadas, quase 10, conforme dissemos também, de trabalhos profícuos no bem, consolidando a ideia da justiça divina, da caridade como bandeira, do autoconhecimento, mas não é garantia para muitos de nós que já nos encontramos em uma condição melhorada em relação àquele momento quando adentramos a esta casa para o conhecimento dessas verdades libertadoras. Porque não basta saber, não basta simplesmente dizer eu creio, porque Jesus disse, porque está na Bíblia, mas fundamentalmente é preciso que nós saibamos, e em sabendo que coloquemos em prática. Porque tudo isso é uma forma que nós temos ou podemos de agradecer a Jesus pela sua mensagem, pelo trabalho que ele nos deixou, pela sua história, pela sua grandeza espiritual, visto que, e é sabido por todos os presentes aqui na live, de que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Aquele que melhor representa a presença de Deus entre nós, visto que ele também dissera, eu e o Pai somos um. E como tal, por extensão, também somos um, na medida em que nós nos auto-percebemos filhos de Deus, na medida em que nós vivemos a sua proposta transformadora, renovadora. E para tanto, é preciso nascer de novo, não apenas da água, do corpo, da matéria, mas é preciso nascer do Espírito, das mudanças, das transformações, das renovações que fazemos diuturnamente. Por esta razão, e não menos que outra, o Espírito Joana de Ângeles veio nos parabenizar, veio confortar os nossos corações, nos oportunizando momentos de reflexão, a partir dos livros psicografados pelo médium Divaldo Franco, dentro da sua série psicológica, em que ela esboça esse quadro, esta realidade de que somos filhos de Deus. Mas é preciso que haja o amadurecimento psicológico. É preciso que nós façamos esse autodescobrimento, ou como ela propõe em um dos seus livros, a autodescoberta a partir dessa viagem interior. Porque até então, e muitos para nós que acompanhamos esses 97 anos de estrada do IKB, temos feito tão somente um movimento para fora, em que pese todo esse lastro de conhecimento e de vivência dentro desta casa de amor e de fraternidade. Mas ainda estamos presos às coisas do mundo, apegados à matéria, ao que é transitório, ao próprio corpo. Daí porque tememos. E como agradecer, como render graças
como sermos gratos a Jesus pela sua mensagem, quando que esta tem como proposta a vida futura, a proposta da vivência do amor de Deus como irmãos. Daí ele tem estabelecido, que o primeiro mandamento não poderia ser outro senão amar a Deus sobre todas as coisas. Interessante que, por sua vez, a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, que vem fundamentar o pensamento do Cristo, nos apresenta como sendo a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que é Deus. E os Espíritos disseram apenas: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a quem devemos, por nossa vez, por extensão, rendermos graças, sermos gratos ao Pai que está nos céus, que nos possibilitou e nos colocou como sendo possível esse caminho da vitória espiritual. Mas é preciso que tomemos da charrua, é preciso que façamos a parte dentro desse concerto do universo, no sentido de contribuirmos em favor, por exemplo, da regeneração pela qual esta terra, esse orbe, vem passando, para que os seus eleitos, os verdadeiros obreiros do Senhor, possam trabalhar por fim e definitivamente pelo bem e para o bem da humanidade. Eis aí a convocação. Porque Jesus, por sua vez, fazendo alguns recortes das suas passagens, ele também dissera: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Estamos sendo chamados, somos os trabalhadores da última hora. Mas não é garantia, por certo, de que seremos os escolhidos. Que já temos o galardão, que já temos a chancela do Cristo para seguirmos frente a esse período de mudança e de renovação que a Terra está vivendo. Muito possivelmente, muitos de nós ficaremos retidos, aguardando uma outra oportunidade, porque nesta ainda não temos os créditos necessários. Não conseguimos, em que pese todas as oportunidades, todos os conhecimentos e as chances de trabalho, multiplicarmos os talentos na condição necessária para fazermos jus a essa entrada, a essa nova fase da humanidade. Ou, se quisermos, a esta terra da promissão, a esse reino de Deus. Porque sabemos que tudo em a natureza ela é crescente, é processual, ela não dá saltos, porque a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo os seus méritos. E é preciso mostrar: o terreno é um só, os trabalhadores somos nós. As ferramentas estão à nossa disposição, mas é preciso que cada um tome de si para consigo mesmo e corajosamente trabalhe na vinha do Senhor, que arregace as mangas, que comecemos na madrugada, para que ao final da tarde tenhamos a condição de recebermos o mesmo e justo pagamento daqueles que chegaram na última hora. Porque estes começaram mais cedo antes de nós e fizeram o mesmo percurso, o mesmo caminho que nós estamos fazendo. Portanto, é justo que eles trabalhem menos e ganhem igualmente da mesma forma. Nós, por sermos preguiçosos, por sermos retardatários, por sermos imprevidentes, atrasamos a colheita do Senhor. Mas Deus, que é justo e bom, nos oportuniza
uma segunda chance. E aqui estamos, diante da doutrina espírita, para esse trabalho de renovação e de transformação. Portanto, amigos, amigas, companheiros do IKB, e dentre esses muitos companheiros que eu conheci, uma em particular, a nossa querida Glória Pita, uma verdadeira trabalhadora da seara do Cristo, que ao longo de quase esses 97 anos de IKB, vem trabalhando arduamente nesta casa, levando a mensagem de Jesus em uma atitude de gratidão, como poucas vezes vemos no nosso movimento espírita, em nossas casas espíritas. Apesar da idade, mas uma trabalhadora presente, uma trabalhadora dedicada aos serviços do Cristo. Parabéns também para você, Glória, que possivelmente está aqui conosco, nos assistindo. Que Deus te abençoe. Assim como tantos outros, que nesse momento me fogem os nomes, mas acredito que estejam incluídos nessa nossa homenagem também à nossa querida Glória Pita. Mas voltando especificamente às obras citadas da série psicológica de Joana de Ângeles, uma em particular me chama a atenção pelo título que a autora espiritual deu a este livro, e que nos serve de pano de fundo para falarmos sobre a necessidade dessa gratidão a Jesus, não pelas curas realizadas por Ele, não pelos milagres feitos, mas pela sua mensagem de amor que Ele implantou em nossos corações. E o título desse livro chama-se Psicologia da Gratidão, e não poderia ser outro, para que nós entendamos a bênção da gratidão em nossas vidas. Porque se nós não temos esta atitude de gratidão para as coisas simples do dia a dia, e que muitas vezes nos são favoráveis e não gratificamos, quanto mais para as coisas de Deus. Quanto mais o reconhecimento da mensagem de Jesus. Porque nós ainda o vemos como um ser milagroso, como um ser transcendental, um ser que veio quando não sendo o próprio Deus, mas veio nos resgatar das nossas misérias e das nossas dores. Na verdade, Ele veio nos apresentar o caminho da libertação. E já aqui dissemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Não tenho lembrança dele ter dito em nenhum momento que ele veio salvar o mundo das misérias e das dores do mundo. Mas ele reconheceu, de fato, que no mundo existem aflições. E eu as venci, porque Jesus também passou pelas suas aflições, pelas suas dores, pelos seus tormentos, uma vez que ele também era um ser encarnado, um homem que viveu essa realidade de um mundo ainda de provas e de expiações. E ele não as transferiu, porque tem aquela passagem em que o Cirineu, em querendo segurar a sua cruz, ele tem aquele olhar de piedade, de misericórdia, agradece àquele homem, mas não deixa levar a sua cruz, mesmo sabendo das dores e do peso daquele madeiro infame. No entanto, ele seguiu até o Calvário, até o Gólgota, para cumprir com a sua missão, com a sua tarefa de fidelidade ao Pai que está nos céus, que o enviou até nós para nos apresentar a sua mensagem de redenção, de libertação espiritual. Porque então ele faria isso por nós? Ele tomaria para si as nossas dores, visto que estas foram contraídas por nós mesmos, pela nossa insubordinação
as leis de Deus. Leis estas que ele nos apresentou e que hoje as temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, como sendo as 10 leis morais. Que o seu antecessor, quando da primeira revelação, também nos apresentou de uma forma mais rudimentar, se me permite usar a expressão, através do Decálogo, através dos 10 mandamentos, e que ele veio amplificar, veio restaurar, veio apresentar dentro de uma outra linguagem, de uma outra normativa. E a doutrina, por sua vez, também o fez, não para derrogar os seus 2 anteriores antecessores, mas para melhor fundamentar a compreensão, já que desta feita tínhamos condições reais de compreender pela inteligência e pelo raciocínio, deixando a cada um de nós a liberdade, o livre-arbítrio de fazer o caminho, de subir a montanha para alcançar a condição de espírito puro, de espírito superior, de espírito amadurecido psicologicamente a partir dos conceitos psicológicos da autora Joana de Ângeles. Que na mensagem primeira desse livro, Psicologia da Gratidão, ela vai intitular como sendo a bênção da gratidão. Até para que a gente compreenda o valor da gratidão e quão importante é sermos gratos às coisas que nós temos nesta encarnação como móvel de crescimento e de espiritualização. Porque tendemos, sei que existem as exceções, mas a grosso modo poderíamos dizer que ainda somos bastante ingratos, não apenas com Jesus, não apenas com a sua mensagem, mas para com Deus e para com tudo que Ele nos ofereceu como sendo esse caminho de mudança, de renovação e de transformação. Sendo assim, eu peço licença a vocês para trazer alguns recortes desta primeira mensagem, a bênção da gratidão, para que nós reflitamos um pouquinho mais o porquê da necessidade desta gratidão a Jesus. A princípio e em primeira mão, por ter sido Ele aquele que melhor nos-la apresentou, que em nome do Pai veio a um planeta como o nosso, de provas, de expiações, para viver a mensagem de Deus, para nos apresentar como nenhum outro até então a proposta da ressurreição, a proposta da renovação pelo Espírito para o Espírito no corpo físico. Ela começa então dizendo assim: permitam-me. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Observem, dentre todos os sentimentos que podem caracterizar um homem psicologicamente maduro, a gratidão é um dos que mais se destacam como sendo um dos mais relevantes. E aí eu perguntaria a vocês que nos acompanham: em que momento da vida, ou em quais momentos das nossas vidas, nós temos esta atitude de gratidão para com a vida, para com Deus, para com Jesus, para com o nosso irmão mais próximo, pois que o segundo maior mandamento proposto por Jesus, como sendo uma expressão
de gratidão a Deus, sendo que o primeiro já dito aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que se assemelha a este primeiro, ao próximo como a si mesmo. Em quais momentos das nossas vidas nós já tivemos para com esses mais próximos atitudes de gratidão? E se ainda quisermos, quais as vezes em que tivemos igualmente para conosco mesmo? Porque o outro é a nossa própria extensão. Como ser grato ao meu irmão, se não sou ainda capaz de ser grato a mim mesmo? Porque sou tolhido pelo orgulho, pela vaidade, pela ingratidão. Somos sequestrados pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, atacados pela cólera. Como querer ser grato nas pequenas coisas, e em particular quando essas são adversas à nossa vontade, ao nosso desejo? E aí eu me lembro de uma frase, me veio aqui à mente, muito interessante, que nós deveríamos fazer dela um mantra, mas que tão poucos sabem, conhecem, e para aqueles que a conhecem, pouco fazem. Que diz assim: Senhor, que as nossas vontades se coincidam, mas se não for possível, que prevaleçam as tuas. Isso é uma atitude de gratidão dentro do meu entendimento. Porquanto, entre a minha vontade e a do Pai, o Senhor, que prevaleça as dele. Mas o que é que nós fazemos? Nós queremos sempre que o Pai faça a nossa vontade. Seja aquele que vai estar sempre realizando o nosso desejo egóico, por não termos esse amadurecimento psicológico de entender que a vontade de Deus ela é soberana e que não é Ele que pune, como não é Ele que dá, pois tirando ou atribuindo são consequências do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Entender isso, aceitar isso e vivenciar isso dá trabalho, implica em renúncia, implica em um processo de autoconhecimento, de renovação interior, coisa que o mundo ainda não está preparado para nos oferecer do ponto de vista educacional, seja cognitivo, seja ainda psicológico, em que pese o avanço das ciências educacionais e psicológicas no nosso mundo e, em particular, nos dias de hoje. Mas seguindo, ela vai dizer também algo que é muito interessante para entendermos a gratidão a Jesus. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida. Portanto, de gratidão incontida. A gente acorda, a gente dorme, passa o dia todo no vai e vem da vida e quase nunca, raramente, elevamos o pensamento em gratidão a Deus por termos acordado e por termos chegado ao final do dia em casa, em paz, sem nenhum arranhão, sem nenhuma dor, sem nenhum traumatismo, sem nenhum acidente. E quando assim o fazemos por insistência do outro e nunca por uma vontade deliberada, é algo que é feito a contragosto, rápido, porque senão os espíritos vão embora, tem que ser dentro daquele horário que eu estabeleço, eu já vou para a cama agradecer já dormindo, porque no outro dia eu tenho que levantar cedo, que eu tenho que levar os meninos para a escola, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o buzu, e essas coisas comuns de uma vida do corre-corre nossa, de mundo provacional expiatório. E a gente se pergunta ainda o que é um mundo de provas e de expiações. Em particular, me permitam, se quiserem saber, lá no nosso canal Roteiro Espírita, nós fizemos recentemente uma palestra como reforço que trata sobre essa questão de mundos
provas e de expiações. E que essas rápidas citações bem comprovam o que seriam esses mundos. Mas seguindo, Joana diz assim: quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. Quando Jesus disse: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz, ou vós sois deuses, se quiseres. Ele estava se reportando àquilo que hoje o Espírito Joana de Ângeles traduz nesse parágrafo. Quando o processo de crescimento emocional, repetindo, liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. Ou seja, quando maduro psicologicamente estou, eu me harmonizo dentro desse concerto do cosmos e eu passo a ser o que Jesus propôs como sendo Filho de Deus, co-criador com o universo. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais, porque eu estou no mesmo diapasão em que ele, Jesus, estivera quando esteve conosco. E aí entenderemos que ele não fez milagres, algo tão difícil ainda para os nossos dias compreendermos. O que ele fez foi saber utilizar as leis de Deus de forma que até então desconhecidas para a maioria daquela humanidade, e fez o que para a época e ainda hoje para muitos é tidos como prodígios, como milagres. A gratidão desta forma, continua o Espírito, é a força que logra desintegrar os aranzéis da degradação do sentido existencial. Ou seja, eu passo a compreender o valor de estar encarnado. Eu passo a dar a atenção de uma forma mais consciente à minha própria história. Eu construo a minha história a partir de uma identidade espiritual e não apenas de uma vontade egóica, momentânea e transitória. Filha da maturidade, diz ainda o Espírito Joana, no que se refere à gratidão. É alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto, é conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Olha que coisa interessante. Daí porque, para a maioria de nós, ainda existe muito mais de ingratidão do que de gratidão para com Jesus e a sua mensagem. Não Jesus homem, em que pese que também poderíamos ser grato a este, mas por Jesus Cristo, pois que já trazia aquele ser espiritual, a centelha divina, já totalmente desabrochada, integrada no seu ser espiritual. E aí repito a citação anterior. Eu e o Pai somos um. Porque já existia uma total e completa identificação entre os dois quereres, entre as duas vontades do Filho e do Pai. Diferente de nós, calcetas, invigilantes e rebeldes, que só queremos a vontade nossa, que é a do ego, que é da sombra, que é das... Deixa eu ver um termo. Que é
daquelas partes que ainda não foram devidamente atualizadas, iluminadas, e nas quais nós ainda as alimentamos. Chamaríamos na psicologia moderna os nossos complexos, porque ainda estão carregados de sombras, ainda são desconhecidos de nós mesmos, que estão no nosso inconsciente, dando vida e promovendo para muitos os desequilíbrios de hoje, como também os de ontem. Mas adiantando um pouquinho mais, para a gente fechar o trabalho, ela ainda vai considerar, até para poder fazer ponte com outro livro, também dela, e o primeiro da sua série, Jesus e a Atualidade. Ela vai dizer assim: comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegavelmente, continua ela, quando se devolve algo dos recursos recebidos que têm significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. E é algo que nós devemos fazer, para também que não sejamos sempre egoístas, sempre querendo que o outro faça e a gente nunca retribui. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas seguindo ela diz: no entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura ou vice-versa. E é o que nós vemos, por exemplo, nesses dias que se aproximam, que é o dia do Natal, em que nós supostamente homenageamos o nascimento dele, Jesus. Muito mais pela conveniência mercadológica da troca dos presentes do que a reverência ao aniversariante. Porque este, como dizem muitos, pouco é lembrado, reverenciado, conhecido. Porque durante todo o ano nós o esquecemos. E não vai ser apenas da noite de 24 para 25 que nós faremos essa integração. Porque o nosso olhar está no presente. E muitos dizem: eu vou dar um presente bom para poder receber, por extensão, também um presente bom. A gente não dá o presente pelo desejo e o prazer de dar, independentemente se seremos ou não retribuídos. Mas quando a gente dá e não recebe, fica uma mágoa, fica uma tristeza oculta, fica aquele ressentimento, e a gente diz assim: no próximo ano eu não vou dar mais nada a ninguém, ponto. Porque eu dou e ninguém me dá nada. Ou eu dou um bom presente, quando vem é aquela lembrancinha. De nada adianta isso. Porque estamos fazendo com uma mão para que a outra veja e saiba. E ela então diz: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Jesus nunca nos cobrou nada, nunca nos pediu nada. Ele simplesmente entregou-se por amor ao ideal, à causa. Tal qual esses que nós, volta e meia, reverenciamos e reconhecemos como sendo ícones da expressão do amor de Jesus entre nós. Talvez estes foram aqueles que melhor expressaram a atitude de gratidão do ponto de vista psicológico maduro entre nós,
e nós reconhecemos como sendo ícones do amor a Deus na Terra. A exemplo de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Francisco de Assis, de Albert Schweitzer, de Mahatma Gandhi e tantos outros que passaram entre nós, deixando esse estímulo para aqueles que viriam depois ou entre aqueles que estiveram presentes junto a eles. Que é possível amar, doar-se sem o interesse real de troca de favores. E incluamos nessa categoria de ícones o Nelson Mandela, sim, que também teve a sua expressão de gratidão pelo ideal. A Martin Luther King Jr., em defender os ideais humanos, em defender uma proposta de libertação do racismo, do preconceito ao seu povo. E tantos outros que na arte, na literatura, nas ciências estão aí promovendo a gratidão a Deus, servindo a Deus, como êmulos do amor, da caridade nobre à humanidade. Mas ela também reconhece, é pena que o tempo não permite a gente avançar muito. Predomina, porém, nas massas que infelizmente diluem a identidade do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão. Filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora, em consequência, vivem em inquietação, perturbam-se e desequilibram os demais, cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência, da autocompaixão, entregando-se aos conflitos e realizando mecanismos de transferência de responsabilidades, impossibilitados de compreender a finalidade existencial, a busca de um sentido para a autorrealização, fazem-se omissos, e não são poucos os omissos, até mesmo no que diz respeito aos seus insucessos, entregando-se a condutas esdrúxulas que pensam poder escamotear os conflitos que os assinalam. Esse parágrafo daria, por certo, um seminário e uma outra palestra. Nesse ponto, eu quero lembrar a vocês que existe esse livro, Jesus e a Atualidade, em que ela vai tratar, nesse particular, da temática Jesus e Ingratidão, em que ela vai dizer exatamente que a nossa atitude para com ele, o nosso amigo querido, ao invés de ser de gratidão, foi da ingratidão. É a mensagem de número 19, em que ela começa dizendo assim, só o primeiro parágrafo, tá bom? Os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana. Herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mas vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam estas qualidades, que devem ser cultivadas com esforço, até que se expresse por automatismos defluentes da sua elevação interior, ou do seu amadurecimento psicológico. Em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias,
as ingratidões que aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre o homem. Por esta razão, a gente entende porque nós ainda nos conflituamos, nós brigamos, nós promovemos as guerras e as mortes que crescem de uma forma avassaladora entre nós, sociedade. E para finalizar esse texto, ela vai considerar o seguinte: é grande, viu? Não dá nem para a gente seguir, só uma outra palestra, viu, Edivaldo? Quiser eu volto. Não no 98º aniversário, é muito tempo, viu? Posso voltar antes. O sentido existencial é de conquistas internas aplicadas em favor da gratificação. A gratidão, finalizando, é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem um conteúdo psicoterapêutico que se reveste. E aí, para a gente finalizar, ela diz assim: quando se é grato, seja a si, seja o outro, seja Jesus, seja Deus, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, ou no espírito, se assim quisermos, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Podemos encontrar e ler de uma forma mais detalhada nesse livro A Psicologia da Gratidão, conhecida por muitos de nós, e que vocês podem igualmente se apropriar aí na livraria do IKB quando voltarem às atividades, ou quem sabe baixar na própria internet, se está à disposição, para que vocês vejam a grandiosidade do conteúdo, que não apenas essa primeira mensagem, né, que ela é dividida em várias etapas, refere-se, mas todo o conteúdo desse livro, da sua série psicológica. Somente assim, não menos, é que poderemos caminhar pelos passos de Jesus. Nos meus 2 últimos minutos, eu gostaria de fechar agradecendo a vocês a oportunidade desse reencontro feliz aqui na casa, trazendo uma breve citação desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, também por Divaldo Franco, em que ele vai, o Espírito, o autor espiritual, vai trazer já no introito do livro, na introdução, o que seria seguir pelos caminhos de Jesus. E aqui eu poderia resumir dizendo a vocês: gratidão a Jesus é seguir os caminhos e os passos de Jesus. É a melhor forma que nós podemos traduzir a nossa gratidão a esse ser de luz que nós o conhecemos como Jesus. E que Deus nos ofereceu para ser o nosso guia, o nosso modelo. Aquele que melhor representou na terra os teus ensinos. A esta casa de amor que busca viver e compartilhar a mensagem de Jesus. A todos os companheiros aqui presentes, ou aqueles que não puderam estar, mas que fazem parte desse grupo de trabalhadores do bem do IKB. E ao nosso querido amigo Jesus, a quem hoje nós o homenageamos
com esta mensagem: gratidão a Jesus, a nossa gratidão por fazermos parte dessa egrégora de luz e de paz que esta casa vem há 97 anos construindo em nossa cidade do Salvador, mais especificamente na região do Pelourinho, porque lá está propriamente encravado no Pelourinho. Encerramos a nossa live com essa citação de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, que vai nos servir como sendo a nossa prece de encerramento da noite de hoje. E aí eu vou pedir também a permissão para colocar a musiquinha para a gente fechando com a mensagem dela, tá bom? Diz assim: para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também os há caminhos longos e largos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando ao ponto que nos levam. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias, nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados se atiram pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimentos inenarráveis. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam ao porto da paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. Na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, a felicidade integral. O apostolado de Jesus na terra, para fecharmos a mensagem da noite, prossegue com atualidade nesses dias tumultuosos, atraindo as vidas que se perdem noutros rumos. Pavimentados com a humildade e a renúncia, dão segurança, proporcionando alegria e bem-estar. Passam os séculos e das lições por ele ministradas ressumam a harmonia e a alegria de viver. A proposta desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, não é outro que não seja um tributo à gratidão a Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. A Ele e por Ele e para todos nós os presentes na live, a nossa gratidão por aqui também estarmos refletindo sobre Ele, Jesus. Grato mais uma vez a todos os companheiros da casa e em nome dele, Jesus, nos despedimos com votos
de muita paz, de muito obrigado. Viva Jesus, hoje, agora e sempre. E viva o Instituto Kardecista da Bahia, pelos seus 97 anos de trabalho com Jesus. Muita paz, muito obrigado a todos.